Salve, salve, rapaziada! Começando mais um podcast no Bico da Águia, aqui pela TV Gazeta, Canal 2, e também pelo site Busque News, esse podcast que conta a história de pessoas incríveis. Várias pessoas já passaram aqui por essa cadeira, convidados muito especiais, e hoje não poderia ser diferente. Olha, você vai gostar demais dessa entrevista de hoje aqui no podcast no Bico da Águia, porque eu estou recebendo ele, que eu não posso colocar ele só como ambientalista. Ele já foi tanta coisa, tem uma história tão bacana na arte, na cultura, na defesa do meio ambiente, e vai contar tudo para vocês hoje. O Bico da Águia tem o prazer de receber João Balai, meu amigo João Balai. Que prazer, cara, estar te recebendo hoje aqui no Bico da Águia. Bom dia, André, bom dia a todos. Eu acho que a alegria é toda minha, sabe, André? Bacana. Porque tinha tempo que eu não dava entrevista, tinha tempo que eu não falava assim de público. Eu estava até um pouco arredio. Sim. E a gente encontrou aquele dia no Godofredo. É verdade. E aconteceu uma coisa, para mim, legal, muito inusitada, porque eu te conhecia, sabia da sua história, Sim. um pouco da sua história, mas não te conhecia assim. Pessoalmente, nunca tive a oportunidade, a gente nunca teve a oportunidade. É. E aí, rapaz, eu estava na mesa e você chegou e quis conversar comigo e me cumprimentou. Eu falei, mas que legal, né? Foi ótimo. Aí aquilo já abriu as portas para eu falar a hora que o André quiser, a gente cara, faz. e você é uma pessoa que, assim, a gente já escutou muitas pessoas queridas já falar de você. O próprio Marçal, né, que é seu filho, que assim, é meu querido amigo. E aí, como você falou, Durval, acho que foi até Durval que me indicou para estar falando com vocês uma vez no shopping aqui em Montes Claros. Falou, cara, você podia falar com o João Balai. Muito, meu amigo. E eu fiquei com isso na cabeça, né? E outras tantas pessoas, né? Bob Marcília, esse dia encontrei com ele, ele me falou. Muito, meu outro amigo. cara muito bacana. Mas, cara, bom demais você estar aqui. E aí o Bico da Águia é assim, para você estar contando sua história. Então, eu queria que você começasse a contar. Eu sei que é uma história de muitos capítulos, de muitas coisas. Mas de onde vem esse João Balai? Você é Montes Clarense mesmo? Como é que surgiu sua história aqui? André, pois é um prazer e uma honra estar aqui com você nesse programa, viu? Pessoalmente com você. É o seguinte, eu nasci na zona rural, nasci na região chamada Tabuas, que é próxima daqui. E Tabuas, ela é uma região que ela tem um destaque especial na história da região, porque lá morou um irmão de Antônio Gonçalves Figueira. O que foi o grande, né? O grande empresário, né, das Sesmarias aqui do Norte de Minas. Sim. Na verdade, a bacia do Verde Grande foi toda formada pela família de Antônio Gonçalves Figueira. E um irmão dele morou em Tabuas, porque Tabuas tem um rio, o rio era muito bom, o rio Piscoso, o rio Grande, um rio de correnteza. Chamava Manuel Gonçalves Gaia. O irmão dele, do Antônio Gonçalves Figueira. Então, Tabuas já começa com essa importância, né, de ter tido um morador, um bandeirante, Sim, um bandeirante em Tabuas. Naquela época, né? era o cara, né? E Tabuas é uma região muito bonita, André. Assim, uma região que eu gosto muito de Tabuas, sabe? Eu nasci lá e parece que eu vivo lá até hoje. E é aqui município de Montes Claros? Município de Montes Claros, 35 quilômetros. Entendi. O rio Tabuas, ele começa em Miralta e ele morre em Araras, que é uma região do encontro dele com o Rio Verde Grande. Ele é afluente do Verde Grande. Que bacana. E na época que eu morei lá, ele sempre foi um dos grandes afluentes do Verde Grande, de despejo de água, de colaboração, de contribuição de água, né? Agora não, ele está bem fraquinho. Mas aí, a minha mãe era uma pessoa muito diferente do meu pai. Meu pai roceiro, queria a roça, não queria sair da roça. Sim. E nasceu na roça, veio na roça, morreu na roça, e minha mãe queria... Ir para a cidade. Queria o mundo, queria a cidade, exatamente. Para ela, a cidade era a luz, né? E aí, ela foi convencendo ele, até ela resolveu vir para a cidade com os filhos menores. Sim. E eu sou o 10º filho dela. Aquela época era brincadeira, Era brincadeira. Muito filho, Minha mãe cara? teve 12 filhos. O meu pai também eram 12 irmãos na família dele, de Carbonita. De Carbonita. E seu pai, né? Quem é do Pará é sua mãe? Minha mãe é do Pará. É do Pará. Eu também sou paraense. Ah, tá. Você nasceu no Pará? Eu nasci em Belém do Outra Pará. coisa maravilhosa, né? Maravilhosa, Belém. Como é que é nascer no Pará, André? Cara, você se sente assim, praticamente um Jesus Cristo, né? Tô brincando. Não,
Belém é uma cidade maravilhosa, que tem assim, uma cultura fantástica. É pena que eu vou muito pouco lá, né? Sim. Eu pretendo ir lá longe, esse né, ano. André? É longe demais. É longe demais, mas tem muitos parentes lá. Eu pretendo ir na COP esse ano para estar lançando documentário, mas isso é outro assunto para a gente falar em outro momento. Aí, minha mãe era uma pessoa... Eu acho que minha mãe viveu numa época que não era a época dela viver, analfabeta, mas era uma mulher muito bonita, muito inteligente. E ela tem uma história muito interessante, André, de quando ela era mocinha, já casada com meu pai, e acho que meu pai morria de ciúmes, ela sempre tocou uma gaita. Ela tinha uma gaita grande que um cigano deu para ela. Que bacana. Aí ela, ninguém sabe, ela aprendeu a tocar essa gaita sozinha. Certamente era só aqueles bailinhos da roça, então ela tocava bem. Tradicional, né? Demais. E aí ela contava pra gente que nos bailes da roça, eles faziam o baile para chamar ela, Dona Maria, para tocar gaita. E aí ela ia. E sanfoneiro naquela época era muito pouco, porque sanfona sempre foi muito cara. Claro. E o meio rural, eu lembro de 2 sanfoneiros que a gente tinha, Justino e João Donato, assim. Então, sanfona não era uma coisa assim que todo mundo tinha. Todo mundo tinha acesso, né? Numa região de 30 comunidades, tinha 2 sanfoneiros só. E minha mãe tocava gaita. E ela contava pra gente que ela estava tocando a gaita para o pessoal dançar, o pessoal dançando, de repente viu um fazendeirão lá. Ela viu um fazendeirão, ela falou que ela chamava muita atenção dos fazendeiros, era muito bonita. E aí eu vi um fazendeirão, vou dançar, Maria. E ela dançava com o cara tocando gaita, André. Seu pai achava ruim, né? Meu pai. Agora, meu pai também, ele era uma figura muito interessante, assim, sabe? Porque a Folia de Reis, para mim, eu gosto de todas as manifestações culturais que tem no Brasil. O Brasil é um país mais lindo do mundo. Demais. Não existe país diverso, mais lindo total. do que o Brasil, André. Isso é verdade. O Brasil, assim, a gente não conhece nada. O Brasil, o que a gente conhece, a gente fica já maravilhado, encantado com o que tem nesse país, né? E a folia é uma das coisas que mais me encanta, é a Folia de Reis, sabe? Demais. E meu pai, a vida inteira, ele foi folião de reis. E ele tinha um protagonismo, uma participação na Folia de Reis muito interessante, porque as Folias de Reis, elas se manifestam em todo o Brasil, tem Folia de Reis. Sim. Só que em cada comunidade, em cada região, em cada cidade, em cada local, ela é de um jeito. É verdade. Não tem coisa mais diversa no mundo do que a Folia de Reis. Pega a identidade local. A identidade local, sabe? Se Itabus tiver uma Folia de Reis e Monte Alto, que é lendeira, que é vizinha, ter uma folia, é totalmente diferente. Você falou que eu sou de Belém do Pará, mas a turma de Porteirinha vai achar ruim comigo, porque eu sou mesmo criado em Porteirinha, norte de Minas. Eu fiz essa ponte aérea de Belém do Pará para Porteirinha. E Porteirinha tem uma folia de reis muito forte, que inclusive o próprio Tavinho Moura, ele pesquisou nos foliões de reis de Porteirinha para criar a música, o Cálice Bento, que ele gravou e tudo mais, baseado nessa folia de reis. O Tavinho Moura, né? É uma das pessoas mais incríveis, porque, sabe, eu conheço um trabalho dele que ele resgatou muitas canções desse povo. Demais. E tocou na viola, uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa. E aí meu pai, e as Folias de Reis, André, elas têm um personagem que é um palhaço. Sim. Esse palhaço, e nas folias nossas lá, não tinha esse palhaço figurado, porque eles vestiam roupas normais, roupas do dia a dia, para tocar a folia. E meu pai, ele fazia mais ou menos o papel desse palhaço, porque quando os foliões entravam na casa, que fazia o louvor ao dono da casa e ao presépio, o dono da casa dava um espaço para o folião comer. Eles iam comer, beber uma cachaça, tomar um café com biscoito. Nessa hora, o palhaço entrava. Eu não sabia dessa história do palhaço. É muito interessante. A Folia de Reis é uma coisa maravilhosa. A Folia de Reis ela tem um começo, um meio e um fim, que é uma coisa maravilhosa. E meu pai, ele era muito engraçado, e ele não tocava viola, ele não era um performer, ele não era um violeiro, mas ele pegava a viola e tocava coco, tronco-te-tronco. O que o seu Nivaldo faz, que ninguém consegue imitar o seu Nivaldo. Tronco-te-tronco, tronco-te-tronco. E ele era especialista em jogar verso. Então, essa pessoa que fazia essa função na folia,
a função dele era alegrar. Levantar o astral da o galera. Astral. Porque a folia é muito. Oh, Jesus nasceu, Maria. Aquela coisa bem lenta, né? E ele chegava e dava aquele sopro na casa, cara, né? E jogava verso para André, jogava verso para Patrícia, jogava verso para... Você viveu nesse mundo, então, de criações eu sou dessa parada, André. A mãe tocando gaita e o pai, o palhaço... Jogando verso, E tem uma história do meu pai muito interessante, que uma vez a Patrícia conhece, uma comunidade do Estreito, chegou um cabra lá, que ninguém sabe de onde, com a viola na mão, e esse cara... começou a desafiar todo mundo, desafiando, que não tinha ninguém. E eles ficaram... Ele gostou dele, da figura do cara, e deram comida para ele, e atenderam ele. E ele desafiando, que não tinha gente que pudesse topar com ele a parada dele. E certamente esse cara era um nordestino, porque o nordestino... Ninguém ganha do nordestino no repente. Era difícil. Aí, foram buscar meu pai. Chama Massal para ele. Chama Massal para ele. Seu pai chamava Massal? Chamava Massal. Por isso que Massal é o primeiro filho. Que bacana. E aí Rita quis homenagear meu pai, dando o nome de Massal. Chama Massal para ele. Pai foi, rapaz, que foi uma... Que truvada, foi uma truvada, sabe? Bom, aí, André, depois dessa apresentação dos meus pais, né, dessa minha origem, rural e da música, né, de onde eu fui criado, e minha mãe... cidadina e cidadã, e ela queria o mundo. E aí ela trouxe a gente para cá, para Montes Claros. Aí você chega em Montes Claros com quantos anos? 6 anos. Novinho, 6 anos. Né, foi quando surgiu o meu apelido de João Balaio. Ah, você vai explicar isso então aí pra gente. De onde é que veio o João Balaio? Aí, André, é o seguinte, eu tenho 2 apelidos muito fustigantes, sabe? Muito interessantes. Sim. Quando minha mãe ficou grávida de mim, a partir do 7º mês, as pessoas iam lá na minha casa, na época você não podia fazer aquele pré-natal de saber que sexo que era. E as pessoas perguntavam para minha mãe, Maria, se for homem, e que sempre torcia para homem, porque tinha que trabalhar na enxada. Homem ia para o Ceró, né? Homem tem que ser homem. E Maria, se for homem, como é que esse menino vai chamar? Ela falava João Chaves. Vai chamar João Chaves. João Chaves. Foi. E a história é de que... Por que ela ia pôr meu nome de João Chaves? Meu pai, o João Chaves daqui da Seresta, o pai de Raquel, ele era régulo. Tem uma palavra mais bonita, ele era um advogado e que trabalhava com as escrituras das fazendas. E as escrituras, algumas escrituras da fazenda, de Taboas, ele cuidava. Entendi. Inclusive, Taboas, André, tem outra coisa interessante, que Taboas foi uma região que teve um coronel, chamado Coronel Mané Soto. Mané Soto. Poucas regiões, assim, dentro do coronelismo brasileiro, da história do coronelismo brasileiro, pegando das capitanias hereditárias, dos latifundiários, depois das Sesmarias, outros latifundiários, depois veio descendo, veio a Lei da Terra de 1850. Se estende até século XX. Sim, o coronelismo ele veio andando com tudo isso. E quando chegou nesse Mané Soto, foi um coronelismo que ele já estava no final da vida dele. E que é uma história muito interessante que eu, se Deus me der mais uns anos de vida, eu quero escrever, que assim, são esses pequenos coronéis que ficaram no sertão, que não eram grandes coronéis, não eram grandes latifundiários, mas eram coronéis, comandavam. Tinha aquele poder tinha aquele poder de mando, de tudo. Né? E Mané Soto, Taboas também deu essa figura tão importante, né? Assim, interessante para a história do Brasil. E esse Mané Soto, ela é tio-avô da minha mãe. Então, eu tenho um lado da minha família, da minha mãe, que é branca, que é judia, bem misturada com os judeus holandeses. É o Brasil, né, cara? É o Brasil. Essa mistura já. E o lado do meu pai é o lado da roça mesmo, da indígena, índio, nessa mistura de índio com judeu, que o Brasil teve muito. Aí, por que vai chamar João Chaves? Aí meu pai contou a história,
que ele vinha na cidade para tratar das coisas dele e conversava com o João Chaves. E ele descobriu que o João Chaves era uma grande figura, era um grande poeta. E aí ele não ficou com esse nome, né? Ficou com esse nome, ele não teve coragem. E você chama João Chaves? Aí a história vai chegar lá. Aí meu pai ficou encabulado com ele e começou a ver as coisas dele e voltou para a roça e falou: mãe, Maria, esse menino que vai nascer vai ter o nome de João Chaves. A minha mãe, por quê? Porque o moço que mexe lá com os documentos, ele é um grande poeta, é uma grande pessoa, meu amigo do peito, vai chamar João Chaves. Aí ficou João Chaves. Mas aí, naquela época, as pessoas só batizavam e casavam na zona rural quando tinha uma festa, porque os padres só iam lá nessas épocas. E aí eu fui batizado com 4 anos, 5 anos de idade. Sim. Quando minha mãe foi me batizar, André, ela esqueceu do João Chaves. Meu Deus do céu. Esqueceu da homenagem. Ela esqueceu do João Chaves e meu nome ficou o nome João, que meu pai queria, sim. Alves, que era Alves do Mané Soto, e do Carmo, que era o sobrenome do meu pai, João Alves do Carmo. Olha só. E o Chaves ficou. Mas o povo da roça continuou me chamando de João Chaves. Então, se você chegar hoje em muitos lugares do meio rural que eu sou conhecido, eles vão me chamar de João Chaves. Mas vale a homenagem. É a homenagem. A homenagem valeu demais. E João Balaio é uma história... Aí quando eu vim, né? Eu vim para cá com 6 anos. Sim. E minha mãe tinha muitos filhos. E ela não sabia fazer nada, não ser dona de casa. Ela fala que quando Marçal estava doente, eu tirava leite de 30 vacas. Mas assim, não é uma função de cidade. Ela era trabalhadeira, mas não era outra coisa. Né? Aí ela veio para a cidade e ela teve sorte. Eu não sei que circunstâncias que foi, talvez tenha sido uma perícia do meu pai. Sim. Meu pai, como ele era repentista, devia ser um cara muito inteligente, né, com rapidez de raciocínio. Ele escolheu um local para ela vir morar, muito legal, que era no centro da cidade. Olha. Pertinho do mercado municipal. Que era o antigo. É o antigo. Eu morei uns 10 anos perto desse mercado. Entendi. Que é uma outra história que um dia, se Deus quiser... Que é onde é o shopping popular. Onde é o shopping popular. Eu morava atrás dali E na rua da gente, André, descendo a rua, era a feira livre no sábado. Outra Montes Claros. Outra Montes Claros, né? E aí ela alugou uma casa... que ela fazia, do outro lado da rua, dessa casa que ela alugou, ela montou uma pensão, porque tinha muitos filhos, ela falou, se eu montar uma pensão, essa criançada vai pelo menos comer, eu seguro o rango delas. Tanto que eles tiveram tanta dificuldade no começo, a minha mãe, porque meu pai não veio, filhos, né, cara? que eu entrei na escola com 8 anos de idade, demorei de entrar na escola, fui alfabetizado com 9 anos, né? Entendi. Eu acho que até hoje eu tenho assim, uma dificuldade de interpretação de texto que vem de lá, sabe, André? Né? Para mim ler uma coisa e entender, eu tenho que ler 10 vezes. Aí a gente foi morar perto de uma pessoa que era muito conhecida, do Tonico Maia, que parece que era o delegado da cidade na época. Ele tinha 2 filhas, já moças, muito interessantes, e uma delas era colunista social de um jornal da cidade, que eu não lembro o nome do jornal. Certamente é o Jornal de Montes Claros. Primeiro colunista de Montes Claros, praticamente. Desse colunismo social que fez tanto sucesso durante mais de 4, 5 décadas em Montes Claros, né? E tivemos pessoas, Lazinho Pimenta, Teodomiro. Teodomiro está aí até hoje, né? Até hoje, o Magno. Inclusive é um cara que eu quero trazer aqui, o Teodomiro, se topar, que é um cara que tem uma história bacana. Muito interessante, também, né? uma história muito interessante, porque ele ajudou a formatar essa sociedade glamourosa da cidade, né? Teve essa imagem aí, né? Aí, André, essa Efigênia, ela escrevia para o jornal e ela resolveu um dia fazer uma notinha muito interessante, que ela colocou que todo dia à tarde, um menininho vizinho dela, como a gente era vizinho novo, e ela não conhecia o nome, que tinha um menininho que bonitinho, arrumadinho, né? E da época era todo sardento. E ela falou no texto dela que eu
tocava numa flautinha, insistentemente, a mesma música todos os dias. Olha só. E essa música, André, era Jambalaya. Ah, a famosa né? Jambalaya. De Hank Willis, dos anos 50. Sim. E foi uma das músicas Você mais... tocava a melodia dela ali. Sim. Certamente não passava disso, né? E a flauta, essa flauta, eu suponho que é umas flautas que existiam na minha época de criança, que era uma latinha mais ou menos de 20 centímetros, e na ponta dela, do bocal dela, tinha uma madeirinha e tinha uns furinhos para a gente controlar. Era quase uma flauta de taboca, sabe? Bicho, bacana demais. E saiu o som legal. E saiu o som. Eu acho que certamente eu conseguia pegar aquele Jambalaya. Seu apelido. Aí ela pôs. Aí pronto, a partir dali, André. O apelido é bom, cara. Jambalaya. Rapaz, eu tinha tanta raiva, André. Eu fiquei de 6 anos até 11 anos brigando, assim, eu jogava pedra. Mas, ó, vou te falar, João Balaio é um bom nome para jogador de futebol, que você foi. Sim. Que eu vi aqui o seu currículo. Eu quero que você continue falando também sobre isso, porque você imagina um gol de João Balaio, narração de gol. Bola na ponta direita, você fala João Balaio! Balaio! É nome de jogador de futebol, cara. Aí, rapaz, aí ponto, pegou o apelido. E esse apelido, eu só consegui considerar esse apelido quando eu comecei a jogar futebol. Olha só, tá? Então eu falei sem saber aqui. Foi quando eu comecei a jogar futebol. Porque o meu primeiro time que eu joguei futebol, eu tinha uns 8 anos, foi o Águia. Chamava Águia, André. Interessante. Tinha um time que chamava Águia. Águia, no Colégio São José. Que legal. A gente era cruzadinha da catedral, que eu morava perto da catedral. Sim. A gente ia para a missa 7 horas, depois da missa, os cruzadinhos iam para o Colégio São José para jogar no time do Águia. Eu passei por essa fase de ir para a missa e depois jogar bola. Jogar futebol. Aí, depois do Águia, que eu já cheguei nos 12 anos, eu tive minha primeira experiência, assim, mais forte mesmo, de jogar futebol no Ateneu com Efigênio Barros. Não sei se você viu falar. E era forte esse time nessa época, né? Esse Efigênio de Barros era uma figura. Assim, o Montes Claros sempre teve essas pessoas que trabalhou com as crianças, com adolescentes, não é a formação só futebolística, mas a formação moral da pessoa. Bonga fez isso, Tião Boi fez isso. Montes Claros teve uma escola muito boa nesse sentido. E Efigênio de Barros, ele que comeu véizinho do IP, eu lembro dele também muito. Essas pessoas contribuíram muito para a formação desses jovens, né? Porque naquela época só tinha futebol como diversão. E toda criança quer ser jogador de futebol, né? Assim, se tem uma coisa que eu lembro, eu era ruim de bola, mas eu queria ser jogador de futebol. Todo mundo quer ser. Veste a camisa e tem aquela coisa toda. Na verdade, se mesmo na sua época de criança, André, era o que tinha para fazer, não tinha outra coisa. Realmente, a brincadeira era na rua e jogando bola, né? Mas aí você levou a sério esse negócio de futebol mesmo? Aí Efigênio, aí eu já caçava chuteira, caçava meião, eu tava assim, eu sou um jogador, sabe? O cara que veio da Tabu ontem já tá jogando no time de Efigênio. E jogar no time de Efigênio era difícil, porque era uma seleção. Era uma seleção jogar no time de Efigênio. Ele revelou Sabará, ele revelou Felipe Gabrich, ele revelou Nicomedes. Ele revelou muita gente lá nesse time. E aí, eu trouxe Denarte aqui, a gente falou de todo mundo. Denarte, muito meu amigo, um abraço para Denarte. Aí, eu comecei a jogar futebol, nessa época com Efigênio, porque o Águia foi mais ou menos, mas lá é que eu falei, eu joguei mesmo, e adversário, e bati e tudo. Aí, rapaz, e eu com essa preocupação com o meu nome. Eu não quero chamar João Balaio. Eu vou começar a jogar no time de Efigênio, eu quero outro nome. Porque até ali eu não gostava de João Balaio, né? Aí ele fez uma roda e estava fazendo uma preleção, conversando com a gente, como é que é, para jogar no time dele tinha que ser assim, não sei o quê. E aí ele perguntou que era novato, eu falei que eu era novato. Ele pediu para falar o nome, e eu fiquei... Aí Bororó, não sei se você conheceu o Bororó. Bororó era a pessoa mais assim, brincalhona que o Montes Claros já teve. Aí ele falou, João Balaio. Aí o cara adorou. João Balaio. João, aí foi, aí pegou, aí sabe? Pegou, aí o futebol me ajudou falar, tranquilo. E aí, André, aconteceu uma coisa incrível.
Desse time de Efigênio, eu já fui para o Casimiro, jogar no Casimiro, porque o Casimiro tinha me dado um emprego, um trabalho. Um trabalho muito difícil. Eu tinha, sei lá, 13 anos, mais ou menos. Não tinha nem 14 anos ainda. E o emprego que eu tinha era um emprego num bar do mercado, que eu tinha que entrar às 5 horas da manhã, rapaz, para fazer café para os açougueiros. Eu, menino, acordando 5 horas, fazer café naquelas máquinas, sabe? Entendi. Aí, eu fui para o Casimiro por causa desse desemprego, né? E minha mãe falou, pô, você conseguiu um emprego, que bom, não sei o quê. E aí eu fui para o Casimiro. No Casimiro, eu fiquei pouco tempo, porque o IP estava formando um time lá muito bom, e me convidou e falou para mim que me dava um trabalho muito melhor do que eu tinha no bar, que eu ia acordar mais tarde, e que o salário era muito melhor, que eu ia trabalhar nos Irmãos Pereira, na fábrica dos Irmãos Pereira. Aí. E eu fui para o IP. No IP, eu joguei no juvenil até uns 15 anos, e aí o Edgar Pereira candidatou a deputado, queria ser candidato a deputado federal pela região, e ele falou, ele achava que o futebol poderia ser um jeito de ele angariar votos, né? E ele formou um time, um time 66, 67, 68, muito bom, muito bom. E ele um time que tinha Nicomedes, um time que tinha João Mar, um time que tinha Nilson Espoletão, né? Eu sou contemporâneo dessas onças todas, sabe, André? E aí, para ele fazer um bom time, fazer um timaço, um time forte, que pudesse, inclusive, ser campeão da cidade, que na história da cidade, os campeões eram um ano Ateneu, outro ano Casimiro, um ano Ateneu, outro ano Casimiro. Rivalidade. Aí ele falou, vou quebrar com isso vai ser, politicamente, vai ser bom para mim. E ele formou um timaço lá, que eram essas figuras que eu estou te falando, né? E chamou muita gente do Casimiro, fez uma seleção da cidade. E eu estava nesse time, que eu era juvenil desse time. E ele contratou Miltinho, que era um ex-jogador do Democrata, que tinha feito muito sucesso no Democrata, para dirigir esse time. O Miltinho me viu treinando no juvenil, vem cá, me chamou, e eu já fui titular com 15, 16 anos. Era muito, foi para jogar? Jogar futebol. Só, André, que eu achava que eu era quarto zagueiro. Sei. Todo mundo falava, João, você não tem altura para ser quarto zagueiro. Mas eu queria ser quarto zagueiro, sabe? Entendi. Eu queria jogar na área, eu queria ser quarto zagueiro. E eu lembro que eu chegava, o treino começava 4h30, 4 horas, eu chegava 3 e pedia os meninos que estavam lá para cruzar a bola para mim ter impulsão, né? Bichara tinha muita impulsão. Como é que Bichara pegou isso? Que ele também não era tão alto. Foi treinando, e eu treinava impulsão. Aí esse meu time me chamou para jogar no time principal do Ateneu. E a minha estreia foi contra o Vasco da Gama. No campo do Ateneu. Eles vieram aqui jogar. Vieram aqui jogar. E para meu time mostrar, para Edgar Pereira, o grande time, a seleção, aquela equipe que ele estava formando, ele chamou o Vasco. A Edgar Pereira certamente estava arcando com essas coisas, né? Mas aconteceu um desastre comigo, André, porque o melhor jogador do Vasco era o William, um tal de William, e era o ponta direita, e que naquela época tinha ponta esquerda, tinha ponta direita, tinha os lançadores, o futebol era jogado diferente, né? Você viu os 11 jogadores em campo, espalhados, hoje não. Onde a bola está, tem 24 jogadores. Ficou mutuado. Aí eu fui marcar e o Miltinho fez uma coisa altamente... Foi marcar o craque do Vasco. E que ele fez uma coisa que eu não gostei, que ele me tirou de quarto zagueiro e me colocou de lateral esquerdo para marcar o cara. Eu não sou canhoto, assim, eu falei, Miltinho, mas eu não podia perder aquela oportunidade. Em cima de você. E na época, André, a gente usava uma faixa no tornozelo para proteger o tornozelo. Sim. Todos os jogadores usavam aquilo. Para o pé não torcer, para o pé não fazer isso, para você chutar bem, bater falta, tiro de meta. E como eu era back, batedor, tiro de meta, eu tinha que ter faixa. Sim. E eu nunca tinha usado faixa. E naquele jogo eu coloquei a faixa. Ficou diferente, né? Ficou diferente. Começou o jogo, eu me sentindo mal com aquela faixa. Aí o cara vinha, o cara acabou. O cara estava acabando comigo, esse William. O craque do Vasco, né, João Valá? O cara estava acabando comigo. E eu, assim, desesperado. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tomei uma decisão drástica. Eu fui pedir o juiz, para o jogo. Fui lá, tirei a faixa, tornei para o meião, uma costa de esteira, falei, ô William, agora você vem, William. Aí ficou melhor. Aí tudo mudou.
Aí o Ira já começou a sentir, porque eu na época era um marcador assim, bem que chegava junto mesmo, sabe? Então, a minha estreia não foi uma estreia boa por causa disso, porque eu não joguei na posição que eu queria, mas eu tinha 15 para 16 anos, foi legal. E aí né? você tem uma experiência de sair também para tentar fora o jogo? Sim, né? aí depois do IP, depois do IP, eu tive muita contrariedade no IP, porque eu tinha que ser titular do IP, aí depois do Miltinho, o IP contratou outro técnico chamado Castilho. E esse Castilho, ele tinha um estilo bem o Strick. Não sei se você lembra de Strick. Demais, o Strick. O Strick. Disciplinador. Disciplinador. E aí, quando o Castilho chegou, eu fui para a reserva. Eu fiquei um arara. Porque, E isso só foi a minha vida no futebol, ela só veio de novo a ter alegria e eu voltar a respirar de novo. Quando o Ateneu, em 1969, começou a formar um time profissional para disputar o Campeonato Mineiro e eles me chamaram para jogar de quarto zagueiro. Olha só. Aí eu fiz zaga com Sabará. Olha só, que bacana. O time era Elton Veloso, Sabará, João Balaio e Dunga. Bacana. Então, assim, o Ateneu não acreditei. E eles era assim, uma semi-profissionalização. Eu saí do IP. Eu fui ter um salário de jogador de futebol. Eu tinha uma carteirinha de jogador de futebol. Isso aí você já tinha seus 18 anos? Eu já tinha meus 18 anos, 19 anos. Ainda muito novo, né? Muito novo. Mas o Ateneu não foi bem no campeonato. Foi um desastre. Tinha muito bons jogadores. Década de 70, imagina. Lá estava João Batista, lá estava Moisés, lá estava Jomar, Manelito, grandes jogadores. E a gente não conseguiu fazer uma boa campanha no campeonato, sabe? E aí a diretoria resolveu dar um tempo e o time dispersou. Acabou o time do profissional do Ateneu. Nessa época, eu já com 19 para 20 anos, eu já tinha um irmão que morava em São Paulo, ele doido para me levar para São Paulo. Eu sempre fui muito, muito preocupado com a educação, André, eu sempre estudei, sabe? Eu trabalhava nos Irmãos Pereira, morava no Alto São João, que eu já tinha mudado para lá, minha mãe tinha mudado para lá, estudava aqui na escola normal. Eu saía 5 horas do trabalho, ia lá em casa, tomava banho, tudo isso a pé. Aquela época, né? Era a pé, até que um dia o Edgar Pereira, eu falei para ele que eu queria uma bicicleta, ele me deu uma bicicleta para fazer esse trajeto, sabe? Aí nessa época que eu já tinha 20 anos, eu já fazia segundo ano de letras aqui em Montes Claros, não tinha em Montes ainda, era a FUN, Fundação Universitária do Norte de Minas, uma coisa assim. E eu já estava no segundo ano, estava indo bem, sabe? Eu queria ser professor de português, eu gosto muito de português, da língua, eu adoro a língua portuguesa. Eu queria ser professor de português. E aí, esse meu irmão, Joaquim, ele já era publicitário em São Paulo. Vem pra cá, São Paulo é uma maravilha. Olha só. Isso no começo dos anos 70. Vem pra cá que você vai ver. Aqui você encontra com sem quem na rua. Mas eu, não vou. E ele, todo dia eu recebi uma carta dele. Aí ele começou a me convencer de um outro jeito. O cara publicitário, eu sabia, né, persuasão para ele era uma coisa fácil. Da vida. E ele me convenceu aí para treinar num time de futebol em São Paulo. Eu tenho um irmão, Calu, André, que ele jogava no time de Bonga com 13 anos, com 14 anos ele foi para o Flamengo. Só. Jogou no Flamengo 4 anos, disputou 2 campeonatos pelo Flamengo. E eu tive também uma experiência com ele, quando ele estava no Rio de Janeiro, eu tinha 18 anos, 17 anos, ele me levou para lá e eu fiz um teste no Bangu. Mas não gostei, falei, não vou ficar aqui não. Castor de Andrade. Castor de Andrade. E o técnico do Bangu na época era Amaro, que foi um jogador muito conhecido. Bacana. Mas eu falei, e aí a sua vida no futebol, então, encerra nessa experiência em São Paulo, né? Encerra em São Paulo. Falei, futebol para mim não dá. E aí a cultura já está pulsando na sua vida. Não, né? aí a publicidade veio. Você trabalhou com publicidade Eu trabalhei com publicidade, numa fase áurea da propaganda de São Paulo, assim.
de 10 prêmios que Cannes dava, que era o maior prêmio da publicidade mundial, 5 ficava... Você está doido. 5 ficavam no Brasil. Do Alíbio, Roberto Alíbio eu conheci pessoalmente, Saragoza eu conheci pessoalmente. Você trabalhava mais com criação? Petit, assim? eu era redator. Porque o meu irmão, os meus 2 irmãos, eles entraram em áreas de desenho, eu falei, eu vou entrar... Escrever o texto, eu sempre gostei de escrever. O texto é fundamental na publicidade. Eu sou publicitário também. Você é publicitário, né? Sou publicitário, dei aula aqui quase 20 anos no curso de Publicidade e Propaganda. Sim, eu lembro. Você tinha um programa... Tem o República, sim, República, lembro demais. Lembro demais. E publicidade é muito bacana, né? Com certeza. Mudou muito. Hoje em dia é outra publicidade. É outra coisa. Né? Hoje eu nem saberia trabalhar. E aí você fica esse tempo aí meu irmão, eu desisto do futebol e começo a trabalhar na propaganda. Tem uma história, eu e Joaquim, meu irmão Joaquim, ele morreu recentemente, tem 1 ano e pouco. A gente era muito amigo demais, assim. Ele começou tudo na vida dele, ele começou muito cedo. Ele aprendeu inglês com 12 anos, ele lia Oscar Wilde com 13 anos, ele lia... ele gostava muito da literatura americana e inglesa, então ele já lia esse pessoal tudo, né? Quase no original, uma figura... Esse que é o que me levou para lá, o publicitário. E aí... a gente viu que propaganda não ia, futebol não ia ser, né? Inclusive eu tentei treinar no Santos na época de Pelé. Maravilha. Loucura. Acho que eu estava sem juízo, né? Mas você viveu muita coisa bacana, muita né, coisa. Tá cheguei, fiz um teste no São Paulo. No São Paulo foi interessante porque eu não tinha jeito de chegar no São Paulo para treinar no São Paulo. E tinha um zagueiro do São Paulo que ele não era bom, eu não achava ele bom. Eu falava, esse cara, eu vou entrar no lugar desse cara. E aí, esse meu irmão, a gente fez um texto e mandou, e escreveu uma carta pedindo ao Laudo Natel, que era o presidente, que era o dono do São Paulo, e era governador de São Paulo na época. A gente fez uma carta pedindo ao Laudo Natel que ele pedisse ao técnico do São Paulo que me permitisse fazer um teste no São Paulo. E aí eu peguei essa carta, André, e fui para o Palácio lá dos Bandeirantes. E fiquei lá, aí o guarda chegou, eu falei para ele, eu tenho uma carta aqui. Cada coisa, né? Cada coisa, eu tenho uma carta para entregar ao governador, e como é que eu faço? Ele falou, mas que carta é essa? Eu falei. Aí veio outra pessoa, que era certamente uma pessoa ligada ao assessor do governador, pegou a carta, leu e entrei. Rapaz, o Palácio dos Bandeirantes parecia para mim o Templo de Salomão, aquela imensidão de coisa. Eu fiquei sentado num canto, aí ele veio com um bilhetinho, por favor, permitir o teste no time de São Paulo desse garoto, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, entreguei o bilhetinho. Eu entrei no vestiário, troquei roupa. Na época, assim, eu lembro de um back central, um morenão alto, esqueci o nome dele, rapaz. Ele foi um dos poucos que chegou em mim. E aí, tudo bem, não sei o quê. Aí, do vestiário, eu olhei, eu vi o gramado, falei, pô, isso aqui está doido, na hora que eu entrar, eu vou matar isso aqui, mano. Mas eu não consegui treinar, André. São coisas do futebol. Parece que foi um treino para jogo e eles falaram, hoje não tem como fazer teste. E eu também não voltei mais. Eu era meio assim também, desligado, sabe? Eu não era assim, obsessivo. Entendi. O futebol tem negócio, na hora que dá certo. Quando não dá certo, o negócio complica. A gente tem que mudar de assunto, porque você tem tanta coisa bacana para falar ainda, e senão a gente fica no podcast só no futebol. Só no futebol. Você tá entendendo? E o que é muito bacana também. Mas assim, o mais legal do João é que ele tem todas essas experiências nesses lugares, mas assim, onde você se encontrou mesmo, né, João, foi na arte. E até porque você é casado com uma pessoa que é de uma família bem tradicional aqui de Montes Claros, cujo pai dela, que é o senhor Nivaldo Maciel, foi um grande amigo seu, né? Sim. Eu convivi com o senhor... Antes de eu conhecer Rita, eu já conhecia o senhor Nivaldo. Sim. E quando eu estava mudando do IP para o Ateneu, olha que história louca. Quando eu estava mudando do IP para o Ateneu profissional, estava tendo uma festa aqui no bairro São José, e que eu fui convidado para essa festa. Uma festa doméstica, uma festa de casa. E aí quando eu cheguei na festa, o seu Nivaldo estava na festa cantando. Ele pegou e jogou um verso para mim.
E o verso dele falava, João está mudando de timbre. Eu falei, como é que o seu Nivaldo sabe disso? Então, eu conheci o seu Nivaldo e de uma maneira tão maravilhosa, né? Porque ele jogou esse verso para mim antes de conhecer Rita. Eu já conhecia o seu Nivaldo. Sim. E já conhecia Clarice também através da música, da Seresta João Chaves. Para explicar o pessoal, né? Tem gente, logicamente, muita gente conhece tudo, mas o Nivaldo Maciel foi um dos maiores nomes da música aqui no norte de Minas, num trabalho, uma história cultural gigantesca. Ele e toda a sua família, André, né? O seu Nivaldo, ele fez uma coisa muito interessante para o norte de Minas, para o sertão, não só do sertão nosso aqui, mas do sertão, de todos os sertões. Foi ele ter tido a coragem de preservar o aboio. O aboio dele era uma coisa fantasiosa, imagística, assim. Você via uma boiada sendo conduzida com o seu Nivaldo aboiava, uma coisa muito linda. E ele segurou isso. O aboio não morreu por causa essa tradição, né? Essa tradição. De tocar no berrante. Isso foi uma coisa importante que ele fez, porque o aboio nordestino, ele é bem diferente do nosso. O norte de Minas é uma área no Brasil, André. Muito específica, né? Muito, você é de fora e você sabe. Norte de Minas é uma área, cara, que não tem lugar nenhum do mundo. Aqui tem tudo aqui que você pode imaginar, o norte de Minas tem. Isso aqui, nós fechamos isso aqui numa pequena nação, sabe? E aí, os aboios nordestinos, normalmente, eles são mais, vamos dizer, para vaca leiteira, é um aboi cantado. Boiada, boê. O seu Nivaldo não. O seu Nivaldo tem 1000 bois sendo transportados e aqueles bois são encantados com aquela canção que ele está cantando. Né, não me chame boiadeiro. Olha só que interessante. Cara. Nossa. Aí, uma outra coisa também que ele fez muito importante para Montes Claros foi ter participado da fundação da Seresta João Chaves. Da João Chaves, que é fabuloso. Inclusive, a música Amo-te Muito. Amo-te Muito, famosa. Isso é uma questão pessoal e minha, que eu acho que a expansão dessa música, o conhecimento maior que ela teve, foi na voz de Nivaldo Maciel. Sim. Nivaldo Maciel é o grande intérprete de divulgação dessa música. E na morte de João Chaves, quando ele foi enterrado, o senhor Nivaldo foi convidado para cantar, e ele cantou uma outra música muito famosa dele, que é eu vou lembrar o nome, que é a segunda maior música da Seresta. Da Seresta João Chaves. Eu vou lembrar o nome. Eu estava pensando também qual é aqui, a gente vai lembrar daqui a pouco. E São Nivaldo, aí ele cantou. Então, São Nivaldo era essa figura. E ele, André, ele fez uma coisa maravilhosa. Além de ser um dos fundadores da Seresta, ele levou para a Seresta o coco. Ele levou para a Seresta. Eles falam que Zezinho da Viola, ele fala mais de 2 personagens que tinha no Buriti, na fazenda do pai dele. Rapaz, que pena que eu vou esquecer o nome dessas figuras. Não tem problema. André, e essas pessoas eram compositores, e ele pegou essas composições desses 2 vaqueiros e adaptou ali para a Seresta. Né? Que bacana, cara. É muito legal. E assim, a música, ela está presente na sua vida, né, João? Ela é tão presente na vida que o nosso amigo Sérgio Ferreira fez uma música em sua homenagem, né? João Cortado, não sei o quê. Eu esqueci João como é que iluminado, João de Barro, João de Deus. Linda música do Sérgio Ferreira, ele esteve aqui falando. Essa música, André, bonita demais essa música. Quando eu cheguei em Montes Claros, eu vivi uma fase... Depois João iluminado, João de Barro, João de Deus, São João dararão, tem uma gaita, araraita. Exatamente, que interessante. Agora você falando que a gente fica relacionando a letra. A música que ele cantou é o Bardo. O Bardo, que ele cantou que São Nivaldo cantou. A segunda, a música que São Nivaldo cantou no enterro de João Chaves foi o Bardo. Mas essa é muito bacana. Você consegue escutar no Spotify a música do João com o Sérgio Ferreira. Ela toca muito, né, na rádio. Essa música, quando eu cheguei em Montes Claros, eu vivi uma fase da minha vida muito hippie. Assim, eu acho que o hippie, a geração hippie de 60, 70 e 80 também, vamos dizer, mais no sertão, que o sertão conheceu essa onda hippie mais dos anos 80,
Eu acho que ela é mais importante do que a Revolução Industrial, do que a Revolução Francesa. Culturalmente, né? Pode pôr revolução no mundo que não tem nada parecido ao que esses jovens fizeram. É verdade. Para o mundo, sabe? Uma revolução, né, de pensamento. De pensamento, de paz, de amor, de convivência, de solidariedade. Qual é a revolução, André, que pode substituir uma revolução dessa? Exatamente, é a verdadeira revolução, que é uma revolução sem armas, né? É a revolução da palavra, da poesia. Né? Sabe, que isso é o fundamento de Jesus, Ô, o fundamento de Gandhi, é o fundamento das grandes figuras. A gente precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui importante também, porque você sabe que esse papo nosso a gente vai fluindo e uma hora fica pouco, bicho, para contar com você. Você é um dos convidados que eu estou falando assim, acho que tem que fazer outro podcast, porque é tanta coisa que você tem para falar, mas com relação à sua atuação como ambientalista, eu sei que você foi um dos pioneiros nesse sentido, e assim, até já te convidei a participar do meu documentário, você vai estar dando depoimento, a gente vai te visitar lá na Tabua e tudo, mas assim, o nosso... E Tabuas vai ficar feliz com sua presença lá. Eu também vou ficar muito feliz de ir lá. O sertão está destruído, né, João? Assim, André, o cerrado, a destruição econômica e tudo. Eu estou vendo muito isso no documentário. Como é que você entrou e viu quando toda eu comecei, situação, quando eu sou ambientalista, eu sou ambientalista desde os anos 70 que eu sou ambientalista. Sim. Porque teve o Tratado de Quioto em 72, que eu já estava de olho, sabe? Quando eu escrevi meu livro, eu já falo dos eucaliptos, meu livro está cheio de dados. Que é esse livro que aqui. É esse livro aí. Aqui, ó. Mostra aí, Maurício. Olha que título interessante do livro. Você sabe o que aconteceu em Montes Claros, dia 13 de agosto do ano passado? Você sabe o que aconteceu no verão passado? É bacana, eu vou ler esse livro aqui depois. Aí, André, eu vim vindo, né? E nessa fase que eu voltei para Montes Claros, que eu conheci Rita, casei com Rita, ela queria escrever um livro e queria ir para a roça do pai dela para escrever um livro. Eu falei, por que você não vai para a roça comigo? Aí eu só vou se você casar comigo. Falei, pronto, é só isso? É só isso? Se for só isso, casamos e nós somos para a roça, sabe? Bacana. E aí, na roça também, eu tive uma atuação na área ambiental muito grande, porque eu fui a primeira pessoa na região a fazer adubo orgânico. Inclusive, eu cheguei a fazer isso coletivamente com a Emater, em Tabuas. Eu fazia para mim em casa, né? Porque eu já conhecia a adubação orgânica. Eu nunca plantei minha vida inteira, nunca usei agrotóxico, nunca usei nada. Cara. E produzia 30, 40 mil quilos de alho, nunca coloquei agrotóxico, produzia feijão, já produzi muito quiabo. E eu evitava produzir produtos que podiam me trazer problema, como tomate, né, porque tem muita aplicação. Então, nessa área, em Tabuas também, em 80, eu já era já tinha essa preocupação. Eu era praticante. Eu tinha um livro chamado Unidade da Vida, de Hiroshi, que ele, naquela época, já tinha a Primavera, aquela mulher aquela mentalista, já tinha o José Lutzenberg, outra Zoregatai, esses dois do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, a invasão lá foi muito grande, eles acabaram com os rios. Demais. O Rio dos Sinos, ele foi rapidamente, eles destruíram o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos era uma imensidão para o Rio Grande do Sul, eles acabaram com o rio. Aí, André, a coisa veio vindo, sabe? E você morando ali, você via a coisa acontecer. Lado, né, cara? Aí eu fui para São Paulo, já com Rita, casado com Rita, para cantar lá, fazer o disco. Não deu certo. Eu voltei para Montes Claros. O livro, eu tinha deixado o livro à parte. O livro eu já tinha esquecido um pouco do livro. Eu estava em outra área agora. E aí, quando eu voltei, eu já tinha 5 filhos. E como é que eu cresço esses caras mexendo com o meio ambiente em Montes Claros, né? E aí eu montei uma empresa. E bravamente eu trabalhava 24 horas para esses meninos estudar, sempre estudando em boas escolas. E Rita sempre foi educadora, pedagoga, eles sempre tiveram boas escolas, porque ela ia trabalhar nas boas escolas e levava essas crianças para as boas escolas. Então, e a gente batalhou muito para criar uma infra legal para esses meninos estudarem. Hoje são todos formados, graças a Deus. Maravilha, hein? Todo mundo numa boa, tranquilo, tocando a vida deles. Aí,
Eu desisti dessa empresa, falei, não aguento trabalhar com comércio é uma coisa muito difícil, André. Vou voltar para minha vou voltar para a roça, vou fazer outra coisa da minha vida, sabe? E o que eu vou fazer? E eu já tinha essa pegada ambientalista, eu já conhecia, eu já lia, eu já conhecia as grandes figuras. É uma luta, né, É uma João? luta. É uma luta. André, eu não consigo ficar sem ler. Se eu tiver 2 minutos de tempo, eu estou lendo alguma coisa. É muito importante, sabe? Se eu soubesse escrever o tanto que eu sei ler, eu seria um grande escritor. João, eu vou aproveitar esse papo que você está falando aí. A gente inclusive, já está chegando na reta final mesmo do podcast. E eu preciso, inclusive, fazer esse relato aqui para os meus telespectadores, para você, porque foi uma coisa que aconteceu comigo, João, extraordinária. E você que trabalha com ambientalismo e com as plantas e tudo, eu entrevistei recentemente, há alguns programas atrás, uma freira chamada Irmã Mônica. Você já ouviu falar da Irmã Mônica? Minha amiga. Irmã Mônica, grande Irmã Mônica, que veio aqui, deu uma grande entrevista. E aí eu estava com a minha cirurgia de vesícula, de pedra da vesícula, marcada para quarta-feira da semana posterior. Comentei com a Irmã Mônica, falei, Irmã Mônica, eu vou ter que operar a vesícula. Aí ela falou, você vai operar para quê a vesícula? Ela vai fazer mal se você vai operar. Você vai fazer um tratamento aqui 2 dias e depois você vai ver se essa pedra está aí. João, ela falou para eu estou falando para você agora, é a dica que eu estou te dando aqui, a dica do Águia do podcast. Você vai comer abacaxi e melancia intercalado. Só isso durante o dia. 2 dias que eu comi só. Abacaxi, ora melancia. E qual o tempo entre um e outro? Deu fome, comeu. Deu fome, comeu. E tomar o chá de uma planta que se chama-se panaceia. Panaceia. E aí eu também tomei esse chá de panaceia. A minha cirurgia, ela estava marcada para de manhã. Não ia dar tempo de eu fazer o exame para testar se tinha pedra ou não. Minha cirurgia foi marcada para a tarde. Eu fiz o exame de ultrassonografia na manhã da minha cirurgia. E, por incrível que pareça, todo mundo ficou incrédulo, não existia mais nenhuma pedra na minha vesícula. E eu atesto isso ao tratamento que a Irmã Mônica, e a fé também, claro. Sim, que a gente tem fé, né? Mas ao tratamento da Irmã Mônica, então eu queria fazer esse testemunho aqui. E até você, que é uma pessoa muito ligada, né, à questão ambiental e tudo, sabe como a força da natureza ela é importante para nossos tratamentos, né? André, aí quando eu comecei em Montes Claros com o meio ambiente, Montes Claros não tinha ainda ONGs, não tinha, né? Eu tinha aqui o CA era uma instituição muito forte na região. O CA tem um trabalho maravilhoso na região, um trabalho assim grandioso o trabalho do CA. É muito bom. Mas ele não trabalhava muito esse dia a dia do meio ambiente na região, especialmente em Montes Claros. E tinha também o IGS, o Eduardo Gomes. Meu amigo, deu depoimento para a gente muito também. Meu amigo. E que, inclusive, na época que o movimento... Eu dei o nome do movimento Grito dos Rios, porque, rapaz, rio para mim, rio e árvore para mim, assim, são 2 coisas que não... Para mim, Deus, árvore e rio é a mesma coisa, sabe, verdade, André? É verdade. Aí eu dei o nome de um movimento chamado Grito dos Rios e comecei pensar em cuidar dos rios. E eu não sabia como, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como conseguir dinheiro, como é que eu ia fazer. Criei esse movimento e o movimento cresceu. Velho. Esse movimento cresceu tanto que, na época, eu não tinha. Por exemplo, o IGS, que é o do Eduardo Gomes, eles trabalhavam mais com Peter Lung, essa grande figura aí de Lagoa Santa, né? Claro. Que o mundo inteiro conhece, que descobriu muita coisa. Muita coisa, Luzia, teve muitas coisas importantes. Ele, assim, é um cara que o mundo inteiro conhece. E o IGS estava mais voltado para essa área, né, de caverna, essas coisas. O CA estava voltado mais para os zeraizeiros, os catingueiros, os quilombolas. Né? E tinha o Vive também, que tinha o Vive tinha recente. Tem o núcleo do Piqui hoje, que é muito bacana, com a Sara. O que foi do José Ulloa, né? José Ulloa, que foi o primeiro cara que começou a pensar seriamente na proteção do Piqui em Montes Claros, que é pai da nossa querida Raquel Ulloa. Aí eu criei esse movimento. E a cidade começou a receber esse movimento, porque eu fui para as faculdades, eu fui para a Unimontes, eu fui para a FMG. É fundamental, né? Nós fizemos uma vez uma caminhada da Catedral até na Praça Esporte com 2.000 pessoas gritando, o Rio Vieira. Aí eu cismei de salvar o Rio Vieira, porque eu conheci um projeto na Coreia do Norte,
de um professor que tinha salvado o Rio da Coreia do Norte. Tão detonado. Detonado, e mesma coisa, jogando difícil, né? Esgoto. Eu tinha sonho de fazer um projeto no Rio Vieira, que as pessoas pudessem usar aquela água. Nossa, nós temos uma bacia hidrológica, nós temos um rio tipo Rio Vieira, e a Copasa joga esgoto. E muita gente que vem aqui fala que tomava banho no Rio Vieira. Eu tomei. Era água limpa, perto da minha casa era o lugar que a gente tomava banho. E o Rio Vieira é interessante, porque ele é grande, André. Então, essa parte de cima, as filhas das mulheres de classe média alta tomavam banho ali. Tinha um lugar para cada um. Né? Mas embaixo era a gente, os meninos doidos, os meninos que não sabiam o que fazer da vida. As tardes, tudo pro rio. E tinha uma parte mais baixa que eram as prostitutas. As prostitutas também... elas iam também aproveitar o rio. Então, o Rio Vieira, ele tem uma função social. Separava, né? Separava as pessoas, assim. Não é que separava, assim, era que o ambiente de cada um, até isso é uma coisa, né? João, eu vou falar uma coisa com você. A gente vai ter que fazer outro podcast aqui, porque eu acho que ainda faltou muita coisa para você falar. Beleza. E, inclusive, você falando aí da Rita Maciel, eu queria depois estar convidando ela e a Berenice também. Como é o nome da irmã dela? Da Rita Maciel? Clarice Maciel. Para vir falar uma hora sobre só o Nivaldo Maciel, né? Para estar falando vale a pena, um pouquinho, viu? Né? Acho que seria interessante. A gente uma família muito interessante. Valorizando essa questão toda da tradição que tem aqui em Montes Claros, né? Muitos amigos meus me chamam de João Maciel, de tanto que eu absorvi a família deles. Né? Sabe? Não, eu acho importante porque... Principalmente os jovens hoje em dia, muita gente não conhece, não sabe, não tem informação específica. Todo mundo está na internet, pesquisa tudo, mas não sabe o que aconteceu, qual que é a história da nossa cidade. Eu acho que o podcast ajuda muito nisso. E tem uma história interessante minha também, André, que depois desse movimento, que foi uma coisa muito grande que eu fiz na cidade, junto com esse movimento, eu trabalhei 13 anos no Comitê do Verde Grande. Eu conheço o Verde Grande muito por causa desse trabalho, sabe? Que é outro rio que está super detonado. Nossa, é um dó, rapaz. O Verde Grande é o rio, depois do Rio Tabus, o Verde Grande seria o rio da minha alma. Eu que estou fazendo esse documentário agora, estou mais próximo a todos esses assuntos e realmente é uma tristeza o que acontece assim nos Gerais, no sertão, nos rios e a ameaça que a gente tem de água. Eu, inclusive, fiz uma última música para esse documentário que chama Gerais Saara, que é o nome do documentário, que a letra dela, ela é um apelo realmente a essa questão da água. Depois eu vou te mostrar uma música muito bacana. Eu quero ver. Mas antes de encerrar com você, eu preciso falar com você aí que quer fazer um podcast também, você tem um projeto, você que quer participar de uma aula, quer dar uma aula, quer usar o melhor estúdio da cidade, é aqui, o Busque Studios, né, do projeto Busque News. Então aqui está disponível para você apresentar o seu projeto, para fazer a sua gravação. Nós temos a equipe preparada. Você, João, quer fazer um podcast de ambiental? O lugar é esse aqui. Tem toda a equipe disponível aqui para estar fazendo, que hoje em dia é um formato muito bacana. E você também que quer comunicar com música, é a Personal Jingle, né? A Personal Jingle é uma empresa especializada em comunicação através da música. Tem nada melhor do que música para comunicar, né? Então, Personal Jingle, você que trabalhou com a publicidade, sabe a força do jingle na comunicação, na publicidade. Então, Personal Jingle, entra no site.com.br que você realmente vai fazer a comunicação da sua empresa brilhar. João Balai, nós chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria te agradecer imensamente, né? A galera consegue comprar esse livro, assim, tem algum lugar? Ele está sendo vendido, por enquanto... Na internet? Não, ele está sendo vendido na biblioteca, na livraria da Unimontes. Ah, que maravilha. Então, gente... Mas eu estou meio sem tempo, André. Sim. É só para terminar, André? Sim. Sobre o meio ambiente. Como eu trabalhei mais de 20 anos, trabalho no meio ambiente há mais de 20 anos, sim. E eu estava querendo escrever outros livros, porque depois que eu saí, na verdade, tem uns 8 anos que eu saí um pouco da área do meio ambiente e me dediquei mais à literatura e poesia, sabe? Sim. Eu quero agora estar mais nessa área da literatura. Sim. E estou escrevendo, estou tentando escrever muito. Que bacana. E eu tinha vontade de misturar natureza, Deus e literatura e não sabia como. E eu tô terminando um livro agora que eu acho que eu estou conseguindo isso. Olha só que de unir legal. Deus, natureza e literatura e poesia. Então, estaremos curiosos para saber desse livro. Até o fim do ano, se Deus quiser, eu vou lançar esse livro. Maravilha, cara. João, obrigado, cara. O título desse livro é Mãe, que não a senhora darei a minha poesia. Olha, seus títulos são ótimos, cara. Muito legal. Porque a minha mãe, André, rapidamente, minha mãe... Ela reclamou muito, porque ela era muito vaidosa.
muito vaidosa. Minha mãe era muito vaidosa, muito inteligente, muito esperta. Ela, desde a gente menininho, rapazinho, quando a gente veio para cá, que ela falava, cai fora de Montes Claros, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. E ela reclamava muito, por que eu não tinha colocado ela na capa? Por que você colocou esses velhinhos e não me colocou na capa? Sacanagem, né? Aí, esse livro, eu estou fazendo uma grande homenagem à minha mãe, pondo ela na capa do livro e perguntando para ela, mãe, eu estou fazendo uma poesia que eu nem sei se é poesia, mas que nome a senhora daria essa poesia para mim? A senhora que é uma pessoa que me dominou a vida inteira. Isso. Ô, João, brigadão, então, obrigado cara, você, André. Presença. Deus Vamos te abençoe, nos encontrar mais aí. Foi um prazer ter falado com você. Deus aqui. te abençoe bastante, Bacana, que você seja muito feliz com Patrícia, seus filhos, o Lucas, todo mundo. Isso. Foi bom demais, cara. Assim, tinha tempo que eu não conversava tanto, André. Obrigado, cara. E eu tenho certeza que você aí de casa também gostou desse papo com o João Balaio no Bico da Águia de hoje, né? Na semana que vem, a gente volta com mais um programa super especial para você. Eu aproveito para dedicar esse programa especificamente à memória do meu sogro, senhor Roberto Rosner, que nos deixou agora recentemente, há poucos dias, uma pessoa que tem uma história incrível aqui em Montes Claros, criou os filhos também, né? Que foi um grande amigo nosso e nos deixou, então, uma homenagem para ele. Fica esse programa com o João Balaio. E você aí de casa, na semana que vem, estaremos com mais um no Bico da Águia, só para você. Um grande abraço e até lá. Deus.